Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à série de mensagens expositivas no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos uma exposição do Salmo 12. Diz assim o texto bíblico: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O título original desse salmo é Salmo de Davi para o cantor mor, segundo o Seminite. A palavra Seminite é traduzida por oitava em algumas versões e provavelmente refere-se a um instrumento musical de 8 cordas. Nesse salmo, Davi queixa-se com o Senhor dos inimigos que o agridem verbalmente. O salmo é um lamento coletivo porque Davi fala por si mesmo e pela comunidade dos aflitos. O salmo começa e termina com a realidade do domínio dos ímpios ou perversos, onde a atividade dos ímpios é duramente sentida por quem vive para Deus em justiça. No entanto, mesmo em meio a esse cenário sombrio, a verdade preciosa do versículo 5 brilha em todo o seu esplendor. Deus se levantará do seu trono para socorrer os que clamam por ele. E no fim do salmo, as palavras do Senhor são contrastadas com as palavras dos bajuladores e ímpios. O salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi pede que Deus o livre da língua bajuladora. Nos versículos 3 a 5, nós temos um apelo para que Deus julgue os bajuladores. E nos versículos 6 a 8, vemos um contraste entre a palavra de Deus e a maldade dos homens. No versículo 1 a 2, então, nós temos a língua bajuladora. O texto bíblico diz: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. As palavras iniciais do Salmo são um grito urgente por socorro nos dias adversos e maus. A urgência da súplica diz respeito ao aparente desaparecimento dos homens piedosos e fiéis da terra. Davi pede o socorro de Deus, pois já não há homens piedosos ou santos, indicando aqueles que agem com lealdade e veracidade. Mas a situação era ainda pior, pois também desapareceram os fiéis, indicando aqueles em que se pode confiar. Não se tratava de saudosismo ou saudades dos assim chamados bons tempos. Na verdade, Davi via aqueles que deviam promover a verdade não faziam, e chega à conclusão no versículo 1, de que desapareceram os fiéis entre os filhos do homem. Apesar de Davi utilizar aqui uma hipérbole ou uma expressão exagerada, a sua percepção de fato era que o justo havia desaparecido. A expressão fiel tem o sentido de permanecer firme na fé. A escassez de homens e mulheres piedosos e fiéis é a praga de todas as épocas e não só dos tempos de Davi. O grito de socorro de Davi lembra a oração de John Knox, reformador escocês, que diz: Salva-me, Senhor, a piedade morreu. Em um mundo vil, como é raro o coração verdadeiro. Viver para Deus em um mundo enganoso pode ser uma batalha difícil e solitária. À semelhança de Elias, em 1 Reis 19:14, Davi sentia-se sozinho em sua devoção ao Senhor. Mas nunca estamos sozinhos na batalha contra o mal. Deus nunca fica sem testemunha. Quando Elias pensava que não restava mais nenhum outro homem fiel, Deus lhe disse que havia outros 7.000 servos fiéis.
O profeta Isaías e também o profeta Miqueias expressam sua preocupação com a falta de líderes tementes a Deus em seu tempo. Warren Wiersbe, ele diz que uma das coisas mais tristes nos dias de hoje é que uma nova geração de cristãos parece não saber o que qualifica um líder piedoso, de modo que tomam emprestadas certas ideias de liderança da sociedade secular e colocam todo tipo de pessoas, sem preparo nem qualificação para serem líderes. Aqui nesse salmo, Davi se queixa de que a terra estava tão cheia de homens maus que estavam envolvidos em todo tipo de perversidade que a prática da justiça e honestidade haviam cessado. De modo que não era possível encontrar alguém que defendesse a causa do bem. Porém, deve-se notar que quando Davi invoca o socorro divino, ele se anima na esperança de obtê-lo, com base no fato de que não havia retidão alguma entre os homens. Isso nos mostra que, ainda que as coisas estejam confusas neste mundo, Deus está pronto para ajudar e socorrer o seu povo. No versículo 2, Davi faz a seguinte afirmação: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A situação descrita por Davi é a de um covil de mentirosos. No entanto, não se trata de inimigos declarados. Pela frente, os homens se mostravam agradáveis, pois falavam com falsidade ou mentira uns aos outros. O termo hebraico aqui traduzido como falsidade quer dizer literalmente vaidade ou coisas vazias, indicando não somente uma falsidade clara, mas também insinceridade e irresponsabilidade. Eles diziam coisas que são agradáveis aos ouvidos de quem ouvia, mas que não representavam a expressão sincera dos seus corações. Eram homens que queriam levar a vantagem sobre os outros, fingindo serem o que na verdade não eram. Ao observá-los, Davi percebe os dois artifícios desses homens para alcançar o fim que desejavam. O primeiro artifício era falar com lábios bajuladores, literalmente lábios suaves, que lisonjeavam os ouvintes com a intenção de manipular as suas reações. Lisonjear significa elogiar alguém com a intenção de obter algum tipo de vantagem, honra ou posição. O segundo artifício desses homens era esconder os verdadeiros sentimentos e planos atrás de um coração fingido, literalmente um coração duplo, ou um coração e coração, indicando duplicidade e hipocrisia. Coração fingido no original é uma expressão idiomática do hebraico mostrando que a pessoa fala com um duplo sentido, ou seja, a pessoa diz uma coisa, mas sente outra. Trata-se do oposto do coração disposto ou resoluto, que indica a lealdade absoluta a Deus e a sua vontade. Segundo podemos aprender no livro de Provérbios, a pessoa que tem coração dobre tem também língua dobre. Expressão que lembra muito bem a língua das cobras, que é um animal traiçoeiro. Jean La Fontaine, poeta e fabulista francês do século XVII, dizia que todo bajulador vive às custas de quem o escuta. Jefferson Magno da Costa diz que a bajulação é um comércio de mentiras que, pelo lado do bajulador, apoia-se no interesse e, pelo lado do bajulado, apoia-se na vaidade. Porém, o que devemos seguir é o exemplo do apóstolo Paulo, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disto Deus é testemunha. Do versículo 3 a 5, nós vemos um apelo para que Deus julgue os bajuladores. O texto bíblico diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos oprimidos, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. No versículo 3, Davi diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Cortar aqui não significa uma mutilação física,
mas é uma imprecação, ou seja, uma maldição, indicando que Deus castigaria a fala insincera e orgulhosa. No Antigo Testamento, ser cortado geralmente significava ser excluído da comunidade do povo de Deus, mas ocasionalmente pode indicar a morte. A expressão "a língua que fala soberbamente" quer dizer literalmente a língua que fala coisas grandes ou soberbas, indicando que esses homens ímpios e poderosos se vangloriavam arrogantemente das suas realizações para humilharem os pobres e humildes. Eles pensavam que podiam prevalecer através de uma linguagem abusiva e falsa. O poder das palavras para explorar, controlar e destruir aparece em toda a Bíblia. Apesar da falsidade, os bajuladores não temiam ser desmascarados e punidos, pois imaginavam não haver quem os pudesse reprovar ou impedir. De forma desafiadora, eles dizem no versículo 4, a parte A: "Com a língua prevaleceremos." Eles não se submetem a qualquer autoridade acima deles, nem a Deus, e creem que podem falar o que bem quiserem. Não é de surpreender que Davi tenha pedido a Deus para livrá-lo de homens assim. Na verdade, eles são os mais perigosos que os homens perversos e violentos, pois desses nós nos afastamos, mas infelizmente muitas vezes estamos cercados de bajuladores falsos e desleais sem saber. Apesar dos bajuladores e arrogantes dizerem: "Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós?", a Bíblia declara que Deus criou a boca do homem e o chamará a prestar contas de suas palavras orgulhosas, hipócritas e até mesmo inúteis. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus diz: "Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado." O grito de socorro de Davi no versículo 1, ele é respondido com uma promessa de libertação para todos os oprimidos no versículo 5. Ele diz: "Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira." A opressão contra os pobres é um tema constante dos Salmos, como também a promessa de livramento. Deus cuida do fraco e necessitado, e aqui promete proteger ao oprimido e confrontar os seus opressores. O levantar-se de Deus é frequente nos Salmos, indicando principalmente uma intervenção de caráter judicial ou militar. A intervenção de Deus não é motivada primeiramente pela necessidade de castigar os opressores, mas sim pela vontade de salvar os pobres e necessitados. Deus está atento à oração dos pobres e ao gemido dos necessitados. No versículo 6 ao 8, nós vemos a palavra de Deus e a maldade dos homens. O texto bíblico diz: "As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada." No versículo 6, vemos o contraste entre as palavras vãs dos homens e as palavras puras do Senhor, que são totalmente confiáveis. Davi declara: "As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A preciosidade da palavra de Deus é comparada com a prata refinada 7 vezes, ou seja, ao mais alto grau de purificação e perfeição. Nas Escrituras Sagradas, 7 é o número que simboliza a perfeição e a plenitude. Desse modo, Davi declara o mais alto grau de certeza e pureza da palavra de Deus. A pureza da pessoa de Deus assegura a pureza de suas palavras e de suas promessas. Davi declara que Deus é infalível, fiel e irredutível em suas promessas. Por isso, Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: "Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam." Quando sentirmos que a sinceridade e a verdade já
não existem, podemos buscar a direção e consolo na palavra de Deus. Como é típico no livro nos Salmos de Lamentação, onde encontramos frequentemente o perseguido clamando ao Senhor por libertação, esse salmo termina com uma nota otimista. O versículo 7 é uma expressão final de confiança na proteção de Deus, que é extremamente necessária quando a iniquidade prevalece sem controle. Davi afirma confiantemente: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por menor que seja o número dos bons, devemos ter muito claro em nossa mente que Deus será o nosso protetor para sempre. Qualquer que seja a extensão do império da maldade, os retos podem sempre contar com o poder de Deus para preservá-los. O povo de Deus está nas mãos do Senhor e ninguém é capaz de nos tirar das suas mãos. No versículo 8, Davi volta ao pensamento da corrupção predominante a partir do qual ele começa o salmo. Ele diz: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O final do salmo é um lembrete de que os crentes têm de perseverar em oração confiante, mesmo quando a perversidade continua ou se prolifera. Enquanto houver mundo, haverá homens orgulhosos e maus. Porém, temos a certeza de que haverá um dia quando Deus repreenderá e castigará todos os homens falsos e orgulhosos. E concluindo, esse é um salmo de protesto contra a frouxidão e contra a condescência de uma geração que pouco valoriza as virtudes comuns da honestidade e da sinceridade na fala e nas atitudes. Nesse salmo, Davi queixa-se e clama pelo socorro do Senhor, pois os ímpios, homens falsos e bajuladores, estavam por toda a parte. E os que se mantinham fiel ao Senhor eram poucos e muitas vezes objetos de zombaria. A sociedade era mais ímpia do que nunca. Mentirosos, bajuladores e enganadores tinham tomado conta de tudo. O coração fingido era o estilo da época e as pessoas, procurando vantagens pessoais, prejudicavam os outros com as suas palavras e atos. Os mentirosos dominavam e oprimiam os pobres e necessitados. À semelhança de Davi, vivemos num mundo egoísta e corrupto, onde o que importa é aquilo que traz vantagem para si e onde as pessoas orgulham-se daquilo de que deveriam envergonhar-se. Homens falsos e bajuladores estão por toda parte e, infelizmente, até no ministério cristão é possível usar a bajulação para influenciar e explorar as pessoas. Esse tipo de discurso mexe com o ego e influencia especialmente aqueles que desejam se parecer importantes. E não há limites para a bajulação. Podemos bajular a nós mesmos, podemos bajular a outros e até mesmo Deus, muito embora ele conheça as reais intenções do coração do homem. Bajulação não significa honrar, mas sim manipular. Honrar significa reconhecer o valor e o trabalho de alguém, sem exageros ou falsidade e sem qualquer intenção de tirar vantagem. Quase todo ser humano ele é vulnerável ao comentário elogioso. E poucos sabem, na verdade, se defender da rede traiçoeira dos bajuladores. Todos nós estamos muito prontos para ouvir, para receber palavras de elogio, mesmo sendo mentirosas, do que qualquer palavra de exortação. Muitas pessoas querem sentir que são, ainda que não sejam. Querem sentir que fazem, ainda que não façam. E em meio a tudo isso, a verdade fica de lado, enquanto as pessoas preferem viver e acreditar na mentira. É como alguém disse, o bajulador sabe que está mentindo, enquanto o bajulado finge que acredita. A bajulação tem sido uma armadilha escondida até mesmo para os pastores, principalmente homens novos na liderança ou com complexo de inferioridade, que pressionados a crescer e cercados pelas suas próprias inseguranças, permitem que a bajulação moldem a forma como realizam o ministério. É triste ver líderes que se cercam de bajuladores, também conhecidos como puxa-sacos, porque esses falam o que eles querem ouvir. No entanto, o grande problema do bajulador é que eles não são sinceros.
Eles falam com falsidade, ou seja, com o coração fingido. O texto de Provérbios 27 e 21 diz que, como o crisol prova a prata, o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Isso pode indicar que o homem é testado pela maneira como ele reage aos elogios. Os elogios sobem a nossa cabeça e incham o nosso coração, ou aceitamos isto com serenidade e humildade? Infelizmente, quem gosta de se vangloriar adora bajuladores. Entretanto, precisamos entender que todo bem que recebemos é graça, favor e merecido de Deus. E como diz Lucas 17, versículo 9 e 10, o Senhor diz: porventura terá o Senhor de agradecer ao seu servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque somente fizemos o que deveríamos fazer. Assim sendo, como disse Agostinho, um dos maiores mestres da igreja, nenhum elogio é devido àquele que simplesmente faz o seu dever e nada mais. O reformador de Genebra, João Calvino, disse: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, de mal sou eu mesmo. Bajulação sempre vai ser uma parte da condição humana, mas com o discernimento das Escrituras podemos sobriamente evitar a sua rede traiçoeira. E as palavras de Agostinho são de grande valia. Ele diz: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Temos a responsabilidade de não agir como aqueles que tememos e cujas ações nós reprovamos. Devemos ser apenas uma cara e um discurso. Que o nosso sim queira sempre dizer sim, e que o nosso não queira realmente sempre dizer não, como está escrito em Mateus 5,37. Por ora, ainda temos de batalhar com a ajuda do Espírito Santo contra o mal de nossa própria alma e contra a falsidade e perversidade que permeia todo o mundo. Não importa como sejam os nossos dias, Davi nos mostra que temos um Deus a quem podemos suplicar, por piores que possam ser os tempos. A sua ajuda é concedida nas ocasiões mais oportunas. E ainda que os homens sejam infiéis, Deus é fiel. Ainda que os homens não sejam confiáveis, Deus é confiável. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.